Bom, pessoal, boa noite para todos. Nossa, estou vendo um monte de gente não está conseguindo entrar. É uma emoção de verdade, muito, muito grande ver esse auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lotado aqui, com quem está interessado em pensar, né, em ter mais instrumentos para pensar esse momento que nós estamos vivendo nas cidades, na questão da moradia no nosso planeta. Para quem não conseguir entrar aqui, amanhã na Ocupação Tina Martins vai ter mais uma palestra também. Nós vamos fazer uma palestra lá na Ocupação, seguida também do lançamento de autógrafos. Então, se alguém não conseguir entrar, amanhã é um outro dia que nós vamos estar juntos, tá? Eu vou pedir para Denise me ajudar aqui. Eu queria muito agradecer ao Praxis, com quem o nosso laboratório, o Lab Cidade, o Laboratório de Direito de Cidade ao Espaço Público da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, já tem uma parceria há algum tempo, agora uma parceria mais formal com o Praxis e com o Indisciplinar, os dois grupos de pesquisa daqui, né, dessa faculdade, dessa universidade. Para nós é uma grande honra trabalhar em conjunto, e também é uma grande honra trabalhar em conjunto com o MLB e com os movimentos independentes e autônomos de luta pela moradia nesse país. Eu vou apresentar o livro, mas não vou falar tudo, porque eu quero que vocês comprem o livro, certo? Então, eu vou apresentar, né, fazer uma espécie de trailer do livro aqui hoje para vocês. E mais do que isso, eu vou tentar, nós estamos numa faculdade, acho que nós estamos na universidade, tem um sentido importante de pesquisa e metodológico. Eu principalmente dizer aqui como foi meu percurso de pesquisa para poder chegar até esse produto, que foi um livro que o resultado do meu trabalho de 6 anos como relator especial para o direito à moradia adequada da ONU. Foi um mandato, já vou falar rapidamente sobre isso, e que depois que acabou o mandato, eu decidi organizar esse material e apresentar sob a forma de uma tese de livre docência na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, como parte ali da carreira acadêmica da FAU. E eu vou um pouco reconstituir aqui o caminho, o percurso que eu fiz, olhando o mundo, como é que a partir desse percurso, a partir das cenas que eu vi, e é um pouco também o que eu vou fazendo no livro, eu comecei a construir uma narrativa sobre o que no livro eu estou chamando de Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia pelas finanças globais. O que é isso? Para quem não conhece, em 2 segundos, a Relatoria Especial para o Direito à Moradia Adequada é um mecanismo que foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é o Conselho de Diplomatas, né, dos países, da representação diplomática dos países que tratam dos direitos humanos e que definem o marco internacional dos direitos humanos. E diante de denúncias que o Conselho, que são os representantes dos países, recebiam de violações de direitos humanos vindo de vários países, uma vez que o marco internacional ele é ratificado pelos países e ele, em tese, tem que ser integrado à legalidade do país e às políticas públicas do país, né, para poder atender esse marco. Essas violações, o Conselho recebia denúncias e entrava no jogo geopolítico, que é o jogo geopolítico da ONU e da representação dos países. Então, por pressão das organizações de defesa dos direitos humanos no mundo, o Conselho criou mecanismos especiais para receber essas denúncias, para observar a implementação e monitorar a implementação dos direitos humanos nos países, relatando de forma independente dos próprios países ao Conselho de Direitos Humanos. Então, isso que foi a criação
de relatorias especiais. Relatores são indicados pelo Conselho como especialistas num determinado direito humano específico, que o Conselho considera que naquele momento é importante monitorar, ou porque tem uma crise humanitária, por exemplo, tem um relator para a Síria, nesse momento, do que está acontecendo na Síria, ou porque é uma crise humanitária num determinado país, ou porque tem um tema candente, e a relatoria para o direito à moradia adequada foi criada no ano 2000, essa relatoria, teve um primeiro relator, e eu fui indicada e escolhida pelo Conselho como segunda relatora, não como representante do Brasil, né, mas como alguém independente que poderia fazer esse trabalho. Falando tudo isso, parece uma coisa assim, incrível, maravilhosa, assim, uma super estrutura. Relatoria é o seguinte: um relator com um assistente. O relator não pago, né? Portanto, continuando a trabalhar como professora da USP em tempo integral, né? Sem poder se licenciar, portanto, com até um tempo limitado para poder se dedicar a isso, e um assistente que é um funcionário do Alto Comissariado da ONU em Genebra, onde o relator não fica, na sua casa, né? No seu país trabalhando, e recursos para fazer visitas nos países, 2 por ano, visitas oficiais aos países, e para apresentar, ir a Genebra apresentar seu relatório anual e ir a Nova York apresentar seu relatório anual uma vez por ano em cada um, e que são os relatórios das visitas dos países, né? Portanto, mandato de 3 anos renovável uma vez, 6 anos, 12 países, né? E mais 12 relatórios temáticos apresentados ao Conselho. Então, fora isso, no cotidiano, o relator recebe denúncias, né, de tudo quanto é lugar do mundo, de violações dos direitos humanos, e é deste material, do que eu observei nas visitas, do que eu recebi das denúncias e daquilo que pude apurar nas pesquisas que fiz para a elaboração dos relatórios temáticos, é que eu tirei todo o material que está presente nesse livro, que eu vou rapidamente colocar para vocês. Então, começa que a relatoria tem início em 2008, e imediatamente após o início da relatoria, estoura a crise financeira hipotecária nos Estados Unidos. E as primeiras denúncias, portanto, que eu começo a receber é de gente sem casa no meio da rua nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um país que não era exatamente caracterizado por um problema sério de moradia, um país que tinha construído desde os anos 30 uma estratégia em relação à moradia, mas que no momento da crise financeira hipotecária estava vivendo execuções hipotecárias, pessoas perdendo suas casas para os bancos, ficando no meio da rua. No caso dos Estados Unidos, não é no meio da rua, nos carros, né? As pessoas moram dentro dos carros ou nas casas de parentes. E não por acaso nós estamos falando, vamos examinar quem são as pessoas que estão perdendo casas, quem são as pessoas que foram afetadas pela crise financeira hipotecária: negros, migrantes, hispânicos e a população de mais baixa renda dos Estados Unidos, é justamente aquela que se encontrava na pior situação. Eu faço uma missão nos Estados Unidos em 2008, começo então a tentar pesquisar o que aconteceu, qual é a origem da crise, qual o problema que aconteceu ali, por que estourou a crise financeira, qual é a relação disso com o direito à moradia, quando vou fazer uma missão no Cazaquistão, ex-república soviética, situada na Ásia Central. Fui para o Cazaquistão porque nunca nenhum relator tinha ido para o Cazaquistão. Perguntaram: você quer ir? Então vamos. Então não tinha nenhuma relação com qualquer outra coisa relacionada com o tema dos Estados Unidos. E eu chego no Cazaquistão, caio no meio de uma manifestação por moradia, pode seguir, e numa greve de fome, né, de pessoas que tinham colocado
todas as suas economias e as suas poupanças para comprar apartamentos construídos por construtoras turcas com financiamento de capital alemão e outros bancos e setores de investimento europeu, estimuladas pelo próprio governo, que fez muita campanha pela compra da casa própria, estimulando e dizendo crédito barato, acessível, comprem a casa própria. Essas famílias, maior parte de pequenos funcionários públicos, de uma baixa classe média, de trabalhadores, portanto, mas com, né, salário, puseram toda a sua poupança. Com a crise financeira, as construtoras, o capital financeiro investido nelas cai fora, elas quebram, largam todas as obras no meio e as pessoas ficam sem casa e sem poupança, né? Porque perderam tudo e tinham colocado todas as suas poupanças ali para poder comprar essas casas. E imediatamente depois, então, eu começo a preparar um relatório mostrando que a crise financeira estava levando a um problema sério de crise da moradia no mundo e chamando a atenção de que esse processo estava ocorrendo em países onde historicamente ou nos últimos anos o tema da moradia não era exatamente um tema muito grave, né? Era um tema menos importante dentro da agenda política e social desses países. E quando eu apresento o relatório que já começou com um certo zoom ali no Conselho de Direitos Humanos, porque afinal de contas, problema de moradia é problema do terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido, é coisa da América Latina, da África, da Ásia. O que vinha essa relatora falando de crise da moradia e de violações do direito à moradia nos Estados Unidos, na Europa, nos países ex-bloco soviético que haviam aderido rapidamente à economia de mercado e as políticas que vieram junto com essa economia, com a expansão da economia de mercado nos anos 90, eu estou falando das políticas neoliberais, sim. E aí me chamam em Barcelona, vem apresentar teu relatório aqui sobre a crise financeira e o direito à moradia, porque aqui nós estamos vivendo uma enorme crise também hipotecária e estamos organizando um movimento que é a Plataforma dos Afetados por las Hipotecas, PA, o nome, que está tentando resistir e lutar contra essas execuções hipotecárias. Eu vou apresentar meu relatório em Barcelona, convidado por eles, e encontro dentro de uma assembleia migrantes latino-americanos, equatorianos, guatemaltecos, né? A maior parte também pessoas de extrema baixa renda que haviam sido literalmente empurrados para comprar a casa própria através de crédito, né? E diante também da crise que se abateu, da crise financeira, etc., estavam perdendo as suas casas por falta de pagamento. E no caso da Espanha, muito mais perverso ainda, porque quando não pagam para o banco, a pessoa não só entrega o seu apartamento do banco, mas como o valor do empréstimo, quando ela pegou o empréstimo, era muito maior do que o valor da casa agora na crise, já que os preços dos imóveis caem, a pessoa entrega o apartamento para o banco e ainda fica com a dívida para pagar na rua, sem casa e com a dívida, né? Então isso foi gerando também um movimento importante de protesto contra a execução hipotecária na Espanha. Movimento esse, nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, que inclusive é um movimento que gerou a eleição de um novo grupo político em Barcelona hoje, uma nova prefeita, que era justamente uma das lideranças ativistas dessa plataforma dos afetados pela hipoteca. Foi assim que começou a sua trajetória política ali. Pode seguir. Nessa mesma cena,
a última das missões que eu fiz foi na Inglaterra, e eu começo o livro contando essa história. Quando eu chego na Inglaterra, estava no auge de protestos contra algumas reformas medidas de austeridade fiscal que estavam afetando fortemente as políticas de moradia e o direito à moradia das pessoas mais pobres e vulneráveis. E, portanto, era um contexto ali também, na Inglaterra, um contexto também de crise da moradia. Então, eu olhei, mostrei pode seguir, a mesma coisa quando fui fazer uma missão em Israel e Palestina, e encontro um acampamento no meio das ruas principais de Tel Aviv, das pessoas sem casa, né? Num país que, para os migrantes judeus, havia montado um estado de bem-estar social que incluía acesso universal à moradia, desmontou totalmente essa política com a privatização de todo o estoque público de moradia, e essas mesmas pessoas estavam protestando nas ruas em função dessa desmontagem. Pode seguir? Na verdade, então, a lógica, o fio condutor dessa história e dessas cenas, que eu procuro descrever com muito mais detalhes, né, no livro, na primeira parte do livro, é um processo global de destruição da habitação como política social e como direito humano, parte do imaginário do welfare state, a ideia de Estado provedor do bem-estar social coletivo, isso envolvendo saúde pública, educação pública, direito universal ao trabalho, mas também o direito à moradia. Esse mesmo imaginário que movimentos como o que está acontecendo no país hoje está tentando destruir como imaginário, né? Essa ideia, né, de que o Estado capta um excedente do produto, da produção da sociedade, para poder prover de políticas sociais aqueles que, através da distribuição da renda e do salário, têm menos condições de poder prover a si próprio, construindo sistemas universais que alimentaram as políticas de moradia na Europa, nos Estados Unidos, que alimentaram as utopias de política de moradia fora da Europa e dos Estados Unidos, não exatamente a realidade. A destruição desse paradigma e a construção do paradigma da habitação como mercadoria, e habitação como ativo financeiro, não apenas como uma mercadoria, como alguma coisa que é produzida pelo mercado, mas mais ainda como alguma coisa, isso que a gente chama ativo financeiro, parte de um circuito global financeiro capaz de absorver uma parte do capital financeiro global excedente existente no planeta, que com a globalização e a eliminação das fronteiras e da livre circulação, e as cenas das offshores do Panamá é só uma pequena imagem do que eu estou falando, do que se trata. Um capital que não tem pátria, não contribui com impostos, nem com parte do seu excedente em lugar algum, e que precisa permanentemente encontrar aonde ele pode pousar para poder extrair renda e se remunerar através do juro. Então, a moradia, o setor de produção residencial, acabou se transformando num desses campos, numa dessas novas fronteiras de financiarização da produção. Agora, é claro que... Tá dando pra ver? Não tá mesmo, né? É claro que as versões desse modelo, nós estamos falando de um paradigma global, nós estamos falando que no mundo inteiro são essas políticas, é esse o modelo, mas nós estamos falando de um processo global que é absolutamente singular e particular em cada lugar, porque ele está absolutamente embebido
na economia política de cada lugar. Então ele é global, mas ele é absolutamente local. Ele é global, mas ele é conduzido por atores locais, sob hegemonia de atores locais também. Porque senão a gente não vem falar dessa conversa, ai, é o imperialismo yankee que está aqui, né? Ou são os países imperialistas. Não, nós estamos falando de processos globais nos quais atores locais são protagonistas fortes e inclusive e principalmente os estados. Então, o que a gente começa a perceber, e é o que está dito e descrito na primeira parte do livro, é como os estados, e não os mercados, os estados desmancharam, destruíram as opções existentes de política social de moradia através de privatizações em massa dos conjuntos habitacionais existentes, através da desestabilização das políticas de controle dos aluguéis, através da desmontagem das instituições de proteção à moradia dos mais pobres existentes, de modo que não houvesse nenhuma opção a não ser a opção da compra da casa própria através do crédito. Só que isso tem várias versões. A versão Estados Unidos, que é também a da Espanha, da Irlanda, é a versão hipoteca, né? Ela também aparece em outros países, aonde o sentido da casa, da compra da casa própria, não está só em ter a casa, mas também usar a própria hipoteca da casa para levantar mais empréstimos. Isso significou, muito concretamente, em tempos de neoliberalismo, e a gente identifica claramente a Inglaterra de Margaret Thatcher e os Estados Unidos de Reagan como um momento inicial da teoria e da prática desse tipo de política, a ideia de que as pessoas, com a hipoteca das suas casas, poderiam financiar o seu consumo e, portanto, não precisavam mais reivindicar salários, na medida em que elas poderiam alavancar o seu próprio consumo através das hipotecas das suas casas. Então, nós estamos falando dos processos de securitização das hipotecas e num estágio mais superior ainda, que não é o caso no Brasil, isso não ocorre, a ideia de que as próprias hipotecas se transformam em produto financeiro que vai circulando no mercado financeiro global, empacotadas com outros produtos financeiros, de modo que ela se desmaterializa como casa e se transforma puramente num capital fictício circulando. E foi exatamente isso que aconteceu com a crise do subprime, porque as hipotecas as pessoas pegavam empréstimos e as hipotecas que elas tinham como garantia eram revendidas no circuito financeiro internacional 20, 30, 40, 50, 60, 80 vezes, né? De modo que cada agente que revendia tirava uma casquinha, e sempre no pressuposto de que o valor ia aumentando cada vez mais, porque a demanda era muito forte. A hora que, por uma razão de superprodução ou de falta de recursos ou de algum tipo de crise, para de valorizar esse valor, o valor começa a cair, todo esse castelo de cartas começa a cair, mas quem ficou com o mico na mão era a família endividada. Era aquela pessoa, né, que tinha empenhado não seu capital, mas a sua vida nessa compra dessa casa, porque tem uma dimensão da casa, e aí eu vou fazer o discurso que é exatamente o discurso contrário, que é o discurso do direito à moradia, que a casa, mais do que a materialidade de parede, de teto, de tijolo e de valor, ela é o vínculo de um indivíduo, de uma família, de um grupo, de uma comunidade com o território. Ela é a capacidade que essa família, essa comunidade, esse indivíduo tem de, a partir desse ponto,
acessar os outros direitos humanos, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho. Então ela tem um significado que vai muito além, né, da materialidade do tijolo, da porta, do teto, né? Nós estamos falando de um outro tipo de relação do território. Então, o modelo hipoteca é um dos modelos. Nós vamos rapidamente ver que tem um outro modelo que é o subsídio direto e um último modelo que eu não vou falar sobre ele, mas está lá no livro, que é o modelo do microfinanciamento. No fundo, a pergunta central é: como o capital financeiro consegue produzir, consegue penetrar no setor moradia no planeta? E consegue penetrar microfinanciamento, só anunciando isso, até no mais precário dos espaços, emprestando empréstimos de $100, de $50 para favelado, com taxas de retorno de 50% ao mês, por exemplo, né? É o tipo de remuneração que se encontra nos microfinanciamentos. Pode seguir. Eu pego o exemplo dos Estados Unidos, no livro também desenvolvidos o exemplo dos Estados Unidos e o exemplo da Inglaterra, porque esses são bastante paradigmáticos. Os Estados Unidos, desde os anos 30, construiu uma política pública de conjuntos habitacionais de aluguel para os trabalhadores, aluguel a preços subsidiados, conjuntos de propriedade pública, de agências locais de habitação, que também eram as responsáveis por fazer a manutenção desses conjuntos permanentemente, então investindo o tempo inteiro em reforma para eles permanecerem. Pode seguir. Então tem vários ainda sobreviventes dessa política, pode seguir. E ao mesmo tempo, desde os anos 30, os Estados Unidos é quem inventa a ideia da moradia individual acessada via crédito hipotecário, altamente subsidiada, porque na verdade através de isenções fiscais do imposto de renda de quem comprava a moradia. E a imagem dos subúrbios norte-americanos é exatamente a imagem, a morfologia desse tipo de habitação. Uma boa parte da classe operária branca que morava nos conjuntos é a classe operária que vai se mudar para os subúrbios a partir dos anos 40, 50, 60, ao mesmo tempo que o grande afluxo de negros dos estados do sul e posteriormente dos hispânicos, primeiro porto-riquenhos, mas também os centro-americanos, começam a entrar e ocupar esses conjuntos, de modo que nós vamos construir uma contraposição, porque nós estamos falando de uma discussão e de um conflito de materialidades, mas nós estamos falando também da construção de um imaginário político dentro das cidades. Você começa a identificar conjunto habitacional público com preto, pobre, dentro de um esquema absolutamente racista. Os imigrantes latino-americanos também são menos brancos, né? E o subúrbio branco, classe média, com a ideia de ordem, de família ordenada, de regrada, de tal maneira que você começa a construir o estigma do morador do conjunto habitacional, a ponto de, no final dos anos 70 e início de 80, começar uma política de demolição dos conjuntos habitacionais localizados nos centros das cidades, mas pode seguir digamos, e com todo o discurso de que se tratavam de guetos, de drogados, de criminosos localizados bem no centro da cidade, pode seguir, mas não dá para entender essa política se a gente não entender esse gráfico que mostra como, a partir dos anos 70, vai diminuindo a quantidade de dinheiro aplicado na construção e manutenção dos conjuntos habitacionais e vai crescendo enormemente a quantidade de recursos públicos investida nos subsídios às hipotecas e à compra da casa própria no subúrbio. Então, isso desmonta a conversa de que
é preciso acabar com as políticas de moradia porque o Estado não tem dinheiro. Na verdade, do que se trata é uma mudança dos recursos, do investimento dos recursos, de um recurso para subsidiar os mais pobres para um recurso para subsidiar a produção de classe média nos subúrbios. Basicamente é disso que se trata. E a coisa contraditória, para a gente ver como isso trabalha dentro da economia política dos países, é perceber que quando na luta contra o racismo se exige que os bancos não podem mais oferecer nesses bairros o crédito subprime, ou seja, é um crédito que, como é um crédito para pobre e vulnerável, é um crédito de altíssimo risco. E, portanto, é o primeiro crédito que depois, né, numa situação de instabilidade, vai gerar inadimplência, etc. Pode seguir. A segunda versão é uma versão que tem muito a ver com a gente, que é o modelo chileno de subsídio. O modelo chileno, Chile de Pinochet, década de 70, tá? Chile é o grande laboratório da política neoliberal na América Latina, enquanto Estados Unidos, Inglaterra estavam implantando essas políticas, é no Chile que elas são experimentadas na sua versão país emergente. E qual é o modelo? O modelo é o Estado dá um subsídio para os pobres para que eles comprem um produto, moradia, produzido pelas construtoras privadas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse é o modelo também do Minha Casa Minha Vida, e como vocês vão ver, de várias outras coisas. Então, aqui a gente tem uma imagem da região metropolitana do Chile, depois de 20 anos dessa política, aonde se localizaram os conjuntos habitacionais produzidos pelo mercado para a população de baixa renda, com um pequeno detalhe. Era absolutamente fundamental para a política do Pinochet desmontar a resistência que representava os campamentos, ou seja, as ocupações, as favelas que tinham no centro de Santiago, em todos os bairros de Santiago, aonde se situava a principal base política socialista do Allende. Então, a política de produção da moradia, ela foi, antes de mais nada também, uma política de remoção de todas as favelas e as ocupações que tinham no centro das grandes cidades chilenas, e as propostas de reassentamento dessas pessoas foram justamente nesses locais, concentradamente, aonde, pode ir para o próximo, se a gente tem, faltou uma? Isso, vocês podem ver aqui, através da morfologia, um conjunto do lado do outro, um conjunto do lado do outro, sem emprego, sem diversidade funcional, sem diversidade de renda, sem diversidade de uso, né? Sem cidade, moradia sem cidade. Já ouviram falar disso? Então, é isso mesmo. E o resultado disso, pode ir para o anterior, vai ser aqui apenas um cruzamento atual entre aonde estão localizadas as regiões com maiores problemas sociais, por exemplo, violência contra a mulher, violência doméstica, né? E problemas de drogadição, problemas de dependência de álcool, né? E alcoolismo, elas vão estar justamente nessas regiões, que são essas regiões guetificadas, que foram produzidas pelo mercado privado para serem habitadas pelos mais pobres, com essas enormes concentrações. Pode seguir? O mesmo programa e o mesmo modelo é reproduzido no México, nos anos 90, pode seguir. O mesmo modelo também foi reproduzido na África do Sul, pós-apartheid, um modelo também bastante semelhante, pode seguir. E aqui a gente vai ver uma imagem do Minha Casa Minha Vida, uma imagem tirada de Campinas, mas podia ser de qualquer outro lugar, qualquer outra região metropolitana brasileira. Mas o mais importante, pode seguir, é a relação
desse processo, com o processo de transformação urbanística, que o caso chileno já anuncia, mas que eu também preciso dizer para vocês que o caso norte-americano, aquela imagem do conjunto Cabrini Green, que foi demolido em Chicago, não é a totalidade de conjuntos habitacionais que são demolidos. Assim como não é, no caso do Brasil, a totalidade das favelas e das ocupações que são removidas, né? Apenas aquelas que se situam numa frente, que é uma frente de expansão daquilo que eu chamo no livro do complexo imobiliário financeiro, usando uma expressão cunhada pelo pesquisador Manuel Albers. E aqui a gente vai ver, no caso do Rio de Janeiro, Copa do Mundo, Olimpíadas, nós vamos ver da onde que saíram favelas que tiveram remoções e para onde foram removidos em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, todos muito concentrados na região oeste, região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e marcados através destas bolinhas os clusters olímpicos, ou seja, os lugares que receberam projetos de reestruturação urbana, de alguma maneira ligada à preparação da cidade para os Jogos Olímpicos, né? Então, o que nós vamos fazer, e agora já estamos na segunda parte do livro, aliás, com um pouquinho da terceira também, porque a segunda parte é uma discussão sobre a relação entre o processo de destruição da moradia como política social e a transformação da moradia como ativo financeiro, e a segunda é a relação disso com a política urbana, com a questão da forma de ocupação das terras e por que e como as remoções. Ou seja, nós estamos falando, e aí, de novo, a guerra dos lugares tem muito a ver com quem ocupa que lugar, e aquelas ocupações de menor renda, seja conjuntos habitacionais. Em Atenas era um conjunto habitacional público que era para ser destruído na preparação de Atenas para ser sede das Olimpíadas. Graças à resistência dos moradores do conjunto e do movimento social, o conjunto não foi demolido, puseram um outdoor, né, tampando o conjunto, já que ele era muito feio, né, durante os Jogos. Mas nós estamos falando remoção de favela, destruição de conjunto habitacional, nós estamos falando de processos muito diferentes, mas muito iguais também, que também tem uma relação de semelhança. E de um lado é essa destruição e a produção da moradia como ativo financeiro, e do outro lado são as frentes de expansão do complexo imobiliário financeiro, que é um pouco o que vamos falar. Pode seguir. Eu vou apenas mostrar uma delas, né, que é o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, talvez um dos exemplos mais acabados, mais radicais. Já? Ixi, Maria. Vou ter que correr. De operação urbana, na medida em que vamos para o próximo. Se trata, quando a gente fala de frente de expansão do complexo imobiliário financeiro, nós estamos falando da financiarização da produção da cidade e da tomada do setor imobiliário pelo setor financeiro, que não vai dar para a gente desenvolver aqui, mas que basicamente o setor imobiliário se transforma numa das grandes frentes de expansão dos circuitos financeiros e frente de expansão desse capital excedente financeiro por 3 razões. Primeira, porque por se tratar de espaço construído, ele tem também a virtualidade de também poder alavancar mais empréstimos e mais dinheiro e funcionar como garantia, né? Assim como as hipotecas, porque é um espaço físico material. Então, mesmo que ele perca valor, ganhe valor, ele não vira pó. Então, ele também tem uma qualidade para o setor financeiro muito grande. E pelo tipo de player presente dentro do mercado,
ele é capaz então de oferecer uma rentabilidade de longo prazo, né? Ao longo de um ciclo de 15, 20 anos. Mas quando eu mostro o Porto Maravilha e aquilo que está sendo produzido nessa operação urbana, pode ir para a próxima. E mostro Chicago e Dubai, eu gosto sempre de contar uma história de que durante o período da relatoria, eu muitas vezes fazia muita viagem internacional, ficava horas no avião, morta de cansaço, chegava numa cidade zureta. Aí, muitas vezes eu não lembrava mais aonde eu estava, né? Em que lugar é esse? Aí eu olhava lá para aqueles artefatos arquitetônicos, aí eu ficava pensando, gente, será que eu estou em Chicago? Será que eu estou em Jacarta? Será que eu estou no Rio de Janeiro? Será que eu estou em Dubai? Bom, além de eu estar cansada e relativamente, né, zureta, não estamos falando de uma epidemia de falta de criatividade da arquitetura. Nós estamos falando de artefatos imobiliários, produtos imobiliários, que são produtos imobiliários diretamente ligados à lógica de geração de rentabilidade do capital financeiro investido, que têm a virtualidade de serem vendidos e comercializados no circuito global. Então não é por acaso torres corporativas, shopping centers, hotéis de bandeira internacional, museus do amanhã, de depois de amanhã e de ontem. Porque todos esses artefatos, eles estão diretamente relacionados, eles têm a linguagem global das finanças e todos eles são comercializados nesse espectro financeiro global através de fundos de investimento imobiliário que, vocês não vão acreditar, mas quem tem aqui alguma aplicação, até de uma poupancinha, um negocinho aí de renda fixa, vai ver que vocês são também proprietários de um pedaço desse negócio, porque é justamente isso, tem uma propriedade totalmente pulverizada, né? E que ela, o que eu quero dizer com isso é que é totalmente irrelevante se isso serve para alguma coisa, do ponto de vista de uso. É totalmente irrelevante se tem gente ocupando e morando e usando, se tem loja para tanto shopping, se tem turista para tanto hotel, se tem comprador e locatário para tanto espaço corporativo, como o pessoal do mercado financeiro fala, laje. Para mim, laje até hoje era outra coisa. Era aquele negócio que você bate para esperar para fazer o segundo andar. Não, laje é como são vendidos esses produtos. É irrelevante, porque o uso e o destino desse lugar não importa. A única coisa que importa é qual é a capacidade de remuneração do capital investido. E isso é uma equação financeira e imobiliária conhecida e universal. E ela pressupõe, com isso eu vou ter que acabar, um só tipo de vínculo dos indivíduos, das pessoas com o espaço, que é a propriedade registrada, individual registrada. Então, pode seguir, depois eu volto para cá, pode seguir. Portanto, coisas como volta o kampung na Indonésia, que é uma forma de ocupação, esse lugar aqui tem 300 anos. 300 anos. Ele estava lá muito antes dos holandeses chegarem para ocupar através de uma perspectiva colonial. Muito antes de todo esse processo. Entretanto, as formas de produção do espaço e as fórmulas de vínculo com o espaço que não passam pela propriedade individual, como elas não têm a possibilidade de circular nesse mercado, ela não tem a linguagem, ela não tem a lógica, ela depende de vínculos interpessoais, ela depende de mediações, sabe lá como que faz, ela depende de redes
de estabelecimento de relações de natureza étnica, tribal, cultural, histórica, né? Tudo isso é destruído, e aí a gente vai ver, no livro eu descrevo como políticas fundiárias, né, vão fragilizando todo tipo de vínculo, seja aluguel, seja todas as formas de ocupação, autoconstrução, autoprodução, vão sendo fragilizadas em relação à propriedade privada, que é a única que passa a ser hegemônica e dominante em todo o planeta. E é claro que essa operação também, né, é uma operação, pode seguir, que vai justificar uma coisa que se chama remoção, que já pelo nome, né, desapropriação de um pedaço da cidade de classe média, onde você tem propriedade registrada, chama desapropriação. E tem um processo jurídico e paga o valor do mercado. Quando se trata de outro tipo de vínculo dos indivíduos com o território, até tem outro nome. Não chama desapropriação, chama remoção, né? E parte do pressuposto de que ali não tem nenhum direito, e isso está baseado, podemos discutir isso depois, porque não vai dar tempo também, nessa ideia de que ali você tem uma espécie de transitoriedade permanente, um não reconhecimento da presença desse território nas cidades. Volta assim, só para eu terminar, não podia terminar a minha fala aqui falando, volta para o outro, de que esse modelo, o complexo imobiliário financeiro e a sua tomada da cidade e da política urbana tem nome, endereço, telefone, CNPJ, e boa parte dela se encontra neste momento em passagem ou já passou pela carceragem de Curitiba. Eu mostro aqui para vocês como, né, o conjunto de projetos do Rio vão sendo implementados, né, inclusive o próprio Porto Maravilha, pelas empreiteiras, por um consórcio de empreiteiras, né? Na próxima, 100% financiada pelo fundo público, BNDES e Caixa. Essa é a especificidade do complexo imobiliário financeiro no Brasil. O complexo imobiliário financeiro no Brasil é conduzido pelo Estado, como em todos os outros lugares, é 100% financiado com fundo público, não tem um tostão privado, e o ator principal desse processo são as empreiteiras. Que, nesse momento que nós estamos discutindo aqui, escândalo de corrupção, empreiteira, metade, esse cara ladrão, vai avançando dentro das nossas cidades os instrumentos de concessão de maior poder ainda para exatamente esses personagens. 2 exemplos aqui para os arquitetos. Regime direto de contratação. Não precisa mais fazer projeto. A empreiteira contrata, a empreiteira faz projeto, a empreiteira faz a obra, a empreiteira faz a gestão. Para quê? Projeto. Para que arquitetura antes disso, se os projetos já estão pré-definidos a partir desse tipo de lógica? Segundo exemplo, operações urbanas, parcerias público-privadas, concessões urbanísticas, MP 700 em tramitação no Congresso, que permite, agora, sendo discutido agora, pelos mesmos personagens que estão ali babando, falando, acaba, é o fim da corrupção, não pode a corrupção. Por quê? Porque isso é uma cortina de fumaça, jogando e transformando toda a mimetização do Estado com o mercado, que já ocorreu, toda essa tomada do Estado pelo mercado, toda essa tomada da política urbana por esses personagens e pelo complexo financeiro, fazendo uma cortina de fumaça, né? Em vez de revelar esse processo, nós transformamos no enorme mal-estar que nós estamos vivendo na sociedade, exatamente fruto dessa política. Transforma isso rapidamente, mobiliza isso
como é absolutamente próprio dos momentos de fascismo e totalitarismo que a gente viveu já na história desse mundo, quando tem uma situação de mal-estar, constrói-se o grande algoz, o grande culpado, e esse grande algoz e grande culpado é a Dilma, é o PT, é Lula, e o impeachment, então, é a salvação dos nossos males. E aí ficamos todos ligadíssimos do impeachment, salvação dos nossos males, enquanto vai passando, inclusive com participação do próprio governo PT e da coalizão que está nesse momento, um processo cada vez maior de tomada do Estado e de privatização do público. Então, eu acho que nós não podíamos, vai para o final, terminar essa conversa sem dizer que esses processos, eles não acontecem sem resistência. Eles não acontecem em todo o país, em todas as cidades, né, por processos, pode seguir, de denúncia, né, desse processo, de denúncia da incapacidade que esse modelo de política urbana e habitacional tem, porque a crise financeira hipotecária mostrou isso. Esse modelo não entrega o que promete, não faz com que as pessoas tenham acesso à moradia adequada e, portanto, ele não tem resposta para a crise. Portanto, é muito importante todo o movimento que tem acontecido dentro do nosso país, nas nossas cidades, aqui em BH, em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares, que nós que estamos sentados aqui, estamos fazendo e estamos protagonizando para, primeiro, olhos abertos para o que está acontecendo. Nós estamos na universidade, a universidade tem a obrigação de olhar por trás das sombras, daquilo que está nebuloso, daquilo que não está claro. E nós também, nesse momento, temos obrigação não só de resistir a esse avanço, mas também, já na prática, construir as alternativas de nova política urbana, de nova política de moradia, que nós vamos coletivamente contrapor a esse modelo em todo o mundo. Obrigada. Júlia ou Duda estão por aqui? Me ajuda a... nós vamos fazer então 3 blocos de 4 perguntas. A Júlia e a Duda vão... Oi? A Duda não tem não? João, pode me ajudar? Estão com o microfone, tá? Gente, dado o calor, tem um monte de gente lá fora em pé. Vamos tentar ser bastante objetivo, por favor, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Júlia? Lá atrás. Alguém mais? Aqui. Mais um para o primeiro bloco? Não? Você que está aí atrás, você pode chegar um pouquinho aqui e vir chegando para poder passar o microfone para você? Não, acho que sim. Ajuda. Aqui, ó. Júlia. Fala pra... Passa pra Júlia, passa pra Pode sentar aqui? Enquanto eu não volto, depois eu saio. Juro. Boa noite, eu vou tentar ser rápida, pedido da professora Denise. Queria cumprimentar a professora Raquel, sempre com falas muito empolgantes, falando em pé, falando alto, eu amo. Eu vou me apresentar bem rápido, eu sou Júlia, eu não sou arquiteta, mas eu tenho um desejo, uma potência de ter sido urbanista, enfim, estou tentando resolver esse dilema emocional. Sou advogada, faço doutorado em Direito e sou pesquisadora disciplinar aqui desse Polo de Arquitetura. Vamos lá. Tentando ser breve. A primeira coisa, professora, eu queria que você falasse a respeito de algumas experiências, já que você terminou falando de alternativas, de resistências.
resistências constituintes que estão pensando processos de segurança da posse, alternativas à propriedade privada. E no Brasil, de fato, em termos jurídicos, não existe proteção de propriedade coletiva. Na América Latina, a gente sabe que há exemplos disso, no Uruguai, ou outros exemplos sendo desenhados na Venezuela, até mesmo na Argentina, mas aqui, de fato, é impossível, mesmo que a gente se organize num formato de autogestão, com os movimentos e pense essa proposta, ou até ensaios jurídicos para garantir a proteção de segurança da posse, muito via judicialização dos conflitos fundiários, a gente ainda não tem essa alternativa de, enfim, dessa segurança da posse como um direito autônomo. Essa é uma batalha, inclusive, para a questão da segurança da posse e de uma possível desapropriação da posse, que foi uma das coisas que você comentou. A segunda, então, alternativas, vamos lá. Você teve muita experiência internacional, você tem alguma coisa interessante que a gente pode se espelhar também. A segunda pergunta já é um pouco mais tensa, que é o seguinte. Você terminou também falando do exemplo do empresariamento urbano, usando como chave ali a questão modelo da operação urbana do Porto Maravilha, que é o terror, e que de fato mostra essa associação super perversa da burguesia nacional, do capital financeiro com o próprio Estado. A minha pergunta é a seguinte: aqui em Belo Horizonte, tudo bem, a gente é um pouco província, a nossa burguesia local, a nossa elite local talvez ela não seja tão internacional, financiarizada assim, não sei. Mas a minha dúvida é: o desmantelamento desse sistema de corrupção e empresariamento urbano, que associa essa burguesia nacional, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, por aí vai, com o Estado, como é o caso do Porto Maravilha, que são eles, são os da Lava Jato que estão lá, o desmantelamento disso via investigação não significa que nós estamos protegidos dessa constante captura desse empresariamento urbano. Aí quero falar de Belo Horizonte muito brevemente. A gente conseguiu ganhar uma vitória contra uma operação urbana, desculpa o termo, podre, que era a Operação Urbana Nova BH, que era com a galera, eu ia falar escrota, por isso que eu falei com a galera da Lava Jato. Então, beleza, conseguimos parar a primeira operação urbana consorciada de Belo Horizonte, que era a Nova BH com a galerinha da Lava Jato, ok? O que aconteceu? Tá vindo uma coisa muito pior, muito pior. Eu tô com saudade quase da nossa burguesia local. Por quê? O que tá vindo agora é um plano diretor e uma outra operação urbana consorciada, capitalismo fofinho, muito horrorosa. A gente está conseguindo criar em Belo Horizonte, nesse novo plano diretor, concessão urbanística que flexibiliza parâmetros, ou seja, uma concessão urbanística que é operação urbana, uma loucura. A gente está criando financiarização de ZEI, igual crédito de carbono, você pode trocar sua ZEI com outro território. Enfim, minha pergunta é: a elite local, burguesia local e capital internacional parece que não está adiantando. Obrigada. Eu também quero agradecer a professora Raquel pela excelente palestra, obrigado. Certamente amplia a nossa visão do que está acontecendo no meio da habitação, enfim. Mas eu sou Francisco, sou estudante de arquitetura daqui, eu também sou formado em administração pública, mas eu queria te perguntar o seguinte: quanto mais a gente descobre que as nuvens não são de algodão, o que resta para a gente arquitetos fazer? Só essa tela aqui, ó. Não, pronto. A minha pergunta é uma situação que está acontecendo aqui em Minas, a questão da privatização das estradas, mudando os cenários das cidades do interior, principalmente na região metropolitana, mudando os costumes, mudando a paisagem urbana e não trazendo benefício nenhum para a cidade, não trazendo investimento nem trabalho, só privilegiando o carro que passa por alguns minutos, mas mudando aquela paisagem permanentemente. Como a Júlia fez duas, vamos fechar esse bloco. Bom, fala aqui, né? Tá. Vamos tentar ser breve para poder dialogar mais. Primeiro, eu fiz questão de dizer que a gente viveu um paradigma de transformação global, né? E a terceira parte da tese, a primeira e a segunda eu tento olhar para o mundo, a terceira eu olho para o Brasil, e a pergunta que não quer calar era: bom, mas como o processo de financiarização da terra e da moradia ocorre no Brasil sob hegemonia de uma coalizão liderada por
por um partido de esquerda, cujo discurso era um discurso anti-neoliberal e de defesa das políticas sociais e das políticas do estado de bem-estar social. Então, é uma tentativa de responder essa pergunta e de mostrar como esse processo foi se imiscuindo e foi tomando e foi penetrando dentro das nossas cidades e dentro das nossas políticas mesmo, né? Não é apenas, isso é muito importante a gente entender, não é apenas a continuidade do Estado patrimonialista, ou seja, da privatização do Estado pelo mercado e os processos de corrupção ligados a ele, que é o que está aparente. Se trata de um processo muito mais amplo, né? E na medida em que a gente só olha para isso, a gente acaba não olhando esse outro processo mais amplo que vai avançando ao redor, que vai avançando muito mais fortemente, e é sobre ele que eu procuro chamar atenção. Não deu tempo de explicar tudo, vocês vão ter que comprar o livro, não vai ter jeito, né? Para poder tentar entender por onde passa isso. Então, tem muito pouca experiência que sobrou. Então, o Parque Público de Moradia da Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha, para quem estuda arquitetura, é um dos grandes exemplos de construção de conjuntos habitacionais públicos. No final dos anos 60, quase 40% do total de estoque de residências do Reino Unido era do estoque público de moradia. 40% do estoque total. Estoque total, porque nós estamos falando de um negócio muito... E ele foi inteiramente privatizado para quem morava nele, por um preço super baixo. E essa operação foi uma operação que fez com que Margaret Thatcher e o Partido Conservador conseguissem penetrar no Partido Trabalhista, porque justamente as pessoas que moravam nessas casas que foram privatizadas era a classe operária inglesa, a base do Partido Labour. Então, ela consegue ser dona da casa, ganha isso praticamente de graça, com super desconto, e ela se constitui e se transforma na base do Partido Conservador. Então, nós estamos falando de processos que estão além da discussão da economia política, que vão formando sujeitos, que são sujeitos também ligados ao circuito do consumo, da propriedade, da rentabilidade, da riqueza, destruindo outros imaginários, que são os imaginários da solidariedade, da cooperação, da justiça social, que eram imaginários do século passado, aqueles que alimentaram a esquerda no século passado. Então, sobrou pouca resistência dentro disso, heróica resistência do Uruguai e do movimento de cooperativas uruguaias, mas ainda assim, o que sobrou de habitação social na Inglaterra e sobretudo na Escócia, ela é muito interessante para nós como modelo, me parece, porque não se trata, assim como foi o modelo iugoslavo, não se trata de propriedade pública das habitações, propriedade do Estado, mas sim propriedades de cooperativas autogeridas que recebem um subsídio do Estado para ajudar na manutenção, e as pessoas que moram pagam quanto podem, mas tem um subsídio estatal que vão para essas organizações. E o que é interessante na experiência inglesa é que organizações são essas? Tem de tudo quanto é tipo. Tem organização ligada à igreja, tem organização ligada à associação de moradores inquilinos, tem organização ligada a empresas não lucrativas de setor social. Então tem uma diversidade muito interessante, acho que. E por fim, as Community Land Trusts. O que são Community Land Trusts? É um movimento que começou na Inglaterra e tem bastante nos Estados Unidos hoje, que são propriedades fundiárias coletivas que são desse coletivo e que depois são desenvolvidas imobiliariamente e são vendidas, alugadas, etc., para as pessoas, mas com uma propriedade
é cooperativa e coletiva, ela está muito menos sujeita aos ataques do mercado especulativo. Então, elas sobreviveram à crise financeira e hipotecária nos Estados Unidos e é interessante porque é um tipo de propriedade que não é privada, mas também não é pública, né? Então, a gente consegue construir. É muito interessante que toda essa discussão, e aí a questão do Estado, né? Por trás dessa questão tem uma discussão sobre o Estado, porque, no fundo, a ideia que está avançando cada vez mais é a ideia de que nós não precisamos mais do Estado, que o mercado vai tomar conta de tudo. O Estado só passa grana, não precisa fazer mais nada. E vamos entender que esse movimento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, de crise de representatividade dos partidos políticos e do Estado e da própria corrupção, ajuda a destruir também a ideia do Estado. O Estado como aquele que nos representa, que consegue fazer a mediação política. Por isso me parece, para além das nuvens de algodão, de que a discussão da natureza do que é público nesse momento é muito central. Por isso que é tão importante esses movimentos e essas ações no sentido da apropriação do espaço público, não somente no campo da moradia. Essa ideia de que o espaço público é nosso, das pessoas, que o espaço público não é propriedade privada do Estado, nem é propriedade privada do mercado, mas é propriedade coletiva, essa ideia de commons, essa ideia de que tem uma dimensão de comunalidade, né, na cidade, que isso é essencial da cidade, é muito importante. E uma parte disso está vindo exatamente da discussão da arquitetura e urbanismo. Dentro do urbanismo, essa discussão da natureza e da importância do espaço público num movimento anti-condomínio fechado, anti-shopping center, anti-enclave fortificado, para fora, na rua, no espaço aberto, feito por todos, esse é um movimento muito importante, porque ao mesmo tempo em que ele é um movimento de redefinição do espaço, ele é um movimento de redefinição política também, de redefinição e de reconstrução da dimensão pública a partir, né, dessa construção do público como coletivo de todos e não do público como o lugar do mercado ou o lugar do Estado. Eu estou plenamente convicta de que esse modelo do Estado, aliás, formulado no século XVIII, né? O pessoal, quando eu era estudante, falava, esse Estado burguês. Então, esse Estado burguês formulado, esse modelo de democracia, dos partidos, das eleições, formulado no século XVIII, é evidente que ele está bastante superado. É evidente que ele foi capturado pelo mercado, assim fala o Agamben. Teve uma mimetização total do Estado como mercado, e é por isso que o mercado hoje pode destruir o Estado. Não prescinde mais dele. Só passa a grana. O resto, nós fazemos tudo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com momentos como agora. Nós temos que defender o público. Nós temos que defender a dimensão pública. Nós não podemos entrar nessa conversa, né, de que esse Estado, esses parlamentares que não nos representam, né, eles abrem espaço, então, para tudo ser empresa, para tudo ser mercado e incluir instrumentos absolutamente perniciosos como a concessão urbanística, que a Júlia falou aqui, que nada mais é de você pegar um pedaço inteiro de cidade e entregar para empresas privadas ou para um consórcio de empresas e explorarem imobiliariamente, inclusive podendo fazer as desapropriações, elas mesmas, e depois dessas áreas desapropriadas fazer um desenvolvimento imobiliário, abrindo uma frente de expansão do complexo imobiliário financeiro. Então é muito pior, sim. É muito pior. Digamos,
um passo além do passo que já foi dado aí ao longo dos últimos 10 anos. Mas acho que a gente está, inclusive nessa cidade, é uma das cidades onde esses movimentos estão acontecendo, não é que deve acontecer, estão acontecendo. E, por último, não querendo falar muito aqui, momento de crise, inclusive crise fiscal, crise econômica, etc., sempre são momentos muito duros, muito difíceis para todo mundo, principalmente para quem não perdeu o emprego, para quem não vai conseguir emprego, para quem tem menos grana, para quem tem menos comida no prato. Esses momentos são muito difíceis. Mas, para as meia dúzia aí de cabelo branco, que eu também já estou vendo aqui nessa plateia, que já viveu isso na sua história, os anos 90 foram anos muito difíceis de crise fiscal e de falta de grana e de não ter nada de dinheiro para as políticas públicas. Mas foi, pessoal, o momento mais incrível de experimentação de políticas públicas, de alternativas. Foi quando a gente fez o orçamento participativo, foi quando a gente criou os mutirões, foi quando a gente inventou a autogestão, foi quando a gente criou os conselhos, foi quando a gente pegou o que tinha, improvisou e bola para frente, a gente foi construindo alternativas. Quando apareceu aquele caminhão de dinheiro, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, tudo isso foi destruído, dizimado. Então está na hora de retomar. Vai ser um momento em que a gente vai retomar. A gente vai experimentar de novo, a gente vai improvisar de novo, a gente vai criar redes de solidariedade, a gente vai criar, a gente vai inventar, a gente vai se virar, porque foi isso que a gente sabe fazer. E essa é a história de construção do território popular na nossa cidade. Ninguém mais do que os moradores dos territórios populares desse país sabe muito bem como é que faz quando não tem nem um tostão, nem um apoio, como é que a gente se vira para construir alternativa. Então, vai ser um momento bom. E os personagens centrais desse momento estão sentados aqui nessa sala. São os jovens, são as pessoas que estão começando agora a sua idade adulta e seu trabalho profissional, e que vão ser protagonistas desse novo momento, inventando as alternativas, imaginando, propondo, fazendo e se virando, e com toda a bagagem da história e da experiência que a gente já viveu aqui no Brasil, que não é pouca coisa, que é super importante a gente retomar. Vocês queriam fazer pergunta? Soninha, você podia tentar chegar aqui, mais um e chega, sim, muito. É porque está todo mundo cansado, a Raquel está cansada, né, gente? Não, eu estou preocupada com todos. Soninha, você, alguém mais, gente? Mas também, né, acho que sim. Boa noite a todos, boa noite, Raquel, sempre um prazer te ouvir. Para quem não me conhece, eu trabalho numa rede internacional que chama o IGO. A gente trabalha com trabalho informal, trabalhadores informais, e eu tenho acompanhado esse processo da ONU, da próxima Conferência Urbana, a T3, também como expert numa das unidades políticas, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Assim, a gente está falando aqui, os jovens perguntaram quais são, né, e essas esperanças, né, o que é de novo por aí, o que você está esperando da Habitat? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, suas expectativas. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu me formei aqui nessa casa já faz algum tempo e tenho uma curiosidade que vem me assolando há um tempo. Eu vou aproveitar a oportunidade então para poder me atualizar em relação à informação.
Dentro dessa ideia da importância da propriedade, né, em todos esses processos habitacionais, eu queria saber como anda a questão do uso pelo coletivo. Se esse instrumento, como que ele está sendo usado, se ele está sendo usado, e se caso não tenha nenhuma experiência de sucesso nesse sentido, quais são os entraves que estão acontecendo para que isso aconteça? Bom, Sônia, vou ser super sincera com você. O que eu estou esperando desse processo do Habitat 3? Nada. Nada de nada. Por quê? Por várias razões. Primeiro, a agência Habitat, que é uma das agências da ONU encarregada dos assentamentos humanos, é uma agência muito, muito, muito famélica em termos de recursos, mas sobretudo em termos de capacidade de incidência política no âmbito internacional entre as agências da ONU. A ONU em geral vive um processo de decadência muito grande, mas tem algumas agências, como a Unicef, por exemplo, como a Organização Mundial da Saúde, que ainda tem uma força e uma capacidade, alguma capacidade de incidir sobre os processos reais aonde elas estão envolvidas e metidas. Habitat luta desesperadamente para conseguir sobreviver e pagar o salário de quem vive na agência, vendendo o projeto para os países como se fosse uma ONG, assim, uma coisa muito famélica. Na área urbana, paralelamente, cresceu muito ao longo desse período. Eu não falei isso agora, mas isso aparece também bastante no livro. Cresceu muito a incidência e a capacidade de disseminação desse paradigma que eu acabei de dizer, de bancos e organismos multilaterais como o Banco Mundial, o FMI, o BID, o Banco Asiático de Desenvolvimento, que tiveram, e isso aparece bastante no livro, um papel muito importante na disseminação desse paradigma que eu acabei de descrever, através de 2 documentos fundamentais dentro da moradia, Housing Enabling Markets to Work, habitação deixa os mercados trabalharem, lançado nos anos 90, e um outro documento muito importante também, lançado no início dos 2000, que é Unlock Land Value, destrave o valor da terra. O que quer dizer destrave o valor da terra? Terra bem localizada, ocupada por pobre, ela não cumpre a sua missão de ser o mais rentável possível. Então, isso foi muito, muito disseminado pelo banco, que acabou, para além de empréstimos, a parte dos empréstimos e a condicionalidade de fazer reforma, por exemplo, a reforma do sistema habitacional do México foi feito através de um empréstimo do Banco Mundial. Mas isso não foi o caso em todos os países, mas mais do que o empréstimo, teve muita capacidade, através dos seus think tanks, de disseminar políticas, de propor muito mais do que a agência Habitat, muito mais. Então, eu não vejo, nesse momento, qualquer possibilidade de uma agenda Habitat ter um poder, nesse momento, de reverter. Mas eu posso estar totalmente errada. Eu sei que muitos movimentos sociais do mundo estão tentando trabalhar para influenciar essa agenda, estão fazendo encontros paralelos, enfim. A minha visão é de que não é por aí que as mudanças vão ocorrer de forma nenhuma, né? Em relação à questão do uso capião coletivo, obrigada por trazer esse tema, porque a coisa mais difícil, né, para a gente que aqui viveu os anos 80, 90 e 2000 no Brasil, esses últimos 30 anos, como é que a gente consegue explicar, essa é a pergunta que não quer calar, né? Que no mesmo país que construiu a Constituição, que construiu
o reconhecimento do direito dos poceiros urbanos e criou instrumentos para que esse reconhecimento pudesse ser feito, como o uso capião coletivo, como todas as outras formas de regularização fundiária, que criou a ideia de um regramento para a produção da cidade, chamado Estatuto da Cidade, que em tese estaria regulamentando a ideia da função social da cidade, da propriedade, né? E que transformou a ideia de plano e plano diretor, assumindo a bandeira do planejamento como um instrumento para a explicitação da função social da cidade e da propriedade nas nossas cidades. Como é que nesse país, exatamente nesse país, enquanto uma parte de nós estava sofrendo um murro em ponta de faca para implantar, às vezes literalmente, esses instrumentos nas cidades, poder aplicá-los, poder lutar por eles, enquanto estávamos fazendo isso, avançou uma agenda, né, absolutamente neoliberal na política urbana, que vai no sentido contrário disso, né? Essa é a nossa grande pergunta. Ao responder essa pergunta, que não vai dar para responder agora, porque isso precisa ter toda uma reflexão que eu procurei também fazer de forma limitada no livro, né? Mas a gente tem que entender esse processo. Eu acho que tem duas coisas muito importantes para falar sobre ele. Primeiro, que no Brasil a existência de instrumentos jurídicos e de leis, ela cai dentro do mesmo espectro da economia política e da luta de classes que está colocado no âmbito da economia, da produção da cultura, etc. O campo jurídico é um campo de disputa. O fato desses instrumentos existirem não quer dizer que esses instrumentos são necessariamente aplicados. Aliás, as cenas que nós estamos vendo no judiciário nesse momento provam exatamente isso que eu estou falando. É no campo do judiciário que, por exemplo, para alguns, um golpe está sendo forjado. Estritamente no campo de instrumentos jurídicos existentes. Então, esses instrumentos, eles são instrumentos embebidos na luta de classe. A luta de classe hoje não é mais exercida e vivida apenas no lugar do trabalho. Não é mais apenas uma luta entre capital e trabalho. Aliás, cada vez menos. A luta de classes hoje passa muito pela questão do território e da apropriação territorial. Exatamente por essas razões que eu expus aqui, da importância da hegemonia do financeiro no processo de produção capitalista e a importância do espaço construído e da geografia para o processo de controle da financiarização. Então, nós temos que entender que, por um lado, quer dizer que tudo isso que nós fizemos, tudo isso que a gente construiu, não serviu para nada? Não. Evidentemente que não. Tudo isso que a gente fez, tudo isso que a gente construiu, está aí, são instrumentos de luta tão presentes, mas nós temos que entender que eles hoje perderam a hegemonia na política urbana das nossas cidades. E as lutas pelo direito à cidade que estão renascendo agora, que não são exatamente as mesmas, que tem na questão da mobilidade um novo fronte super importante, que tem na questão dos espaços públicos um novo fronte super importante, mas que permanece também a questão do direito de reconhecimento de posse. Elas têm que se apropriar também dessa experiência passada, né? E para conseguir também avançar e construir
essa plataforma pelo direito à cidade que a gente estava vivendo. Eu não conheço experiências de uso capião coletivo que foram para frente até o final. Acho que tem. Especial urbano do Estatuto da Cidade, tá? Existe, Mas onde que foi encontrado? é minoritária. Existe em Curitiba, pode passar depois. Curitiba? É minoritário, mas existe, né? É absolutamente não hegemônica, mas existe. Isso é muito importante, a gente saber que, embora tenha perdido a hegemonia, nós estamos vivos, né, pessoal? Estamos aí. Nós ainda continuamos acreditando nas coisas que a gente acredita. E as coisas que a gente acredita não vão morrer porque elas não são hegemônicas nesse momento. Então, eu acho importante a gente entender que nunca o reconhecimento dos direitos dos mais pobres nesse país é uma luta, né, muito grande. Muito grande. É uma luta que o reconhecimento do direito, né, de poder estar, de poder usufruir, é uma luta que não se esgotou. Muito pelo contrário. E agora, nesse momento, ela está mais viva do que nunca, né? E é muito importante a gente entender que a gente está vivendo, sim, um processo de luta de classe, que a gente está vivendo, sim, uma guerra dos lugares, e por isso é importante permanecer e conquistar cada lugar. É na sala de aula, é no auditório, é nas ocupações, é nas praças, é em todos os locais onde a gente está presente, fazendo desses locais um lugar verdadeiramente público. Obrigada, pessoal.